Regra de 3 composta. Vamos estudar esse assunto através de um exercício. Com uma certa quantidade de fio, uma fábrica produz 5.400 metros de tecido, com 90 centímetros de largura, em 50 minutos. Quantos metros de tecido, com 1,20 m de largura, seriam produzidos em 25 minutos? Muito bem. Quais são as grandezas para a nossa resolução? Produção, que está aqui em 5.400 metros, e a pergunta também é em metros. Está tudo certo. Nós temos a largura em centímetros. Só que a outra informação da largura aparece a grandeza na unidade metro. 1,20 m. Então, vamos converter esse 1 metro para centímetros, que é equivalente a 100 centímetros. Com mais 20 centímetros, então trabalharemos a largura com 120 centímetros, na segunda grandeza da largura. E, finalmente, tempo, que está aqui em minutos, e a pergunta também é em minutos. Distribuindo os valores numéricos. Muito bem, estão todos aí. Como que faremos para classificar as grandezas em diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, dependendo da situação do exercício? Muito bem. Vamos adotar o sentido para cima para a grandeza que combine com o que acontecer onde está o valor desconhecido. Então vamos lá. Se eu aumentar a largura do meu tecido, o comprimento dele diminui. Então, a produção também diminui. Então, eu estou aumentando uma grandeza e aqui a grandeza vai diminuir. Se elas são inversas, o fenômeno que acontece com elas são inversamente proporcionais. Portanto, essa seta tem que ser o contrário dessa. Em relação ao tempo, se eu diminuir o tempo, o que vai acontecer com a produção? Se eu diminuo o tempo, a produção diminui. Portanto, essas grandezas são diretas. Veja, quando nós comparamos as grandezas duas a duas, nós esquecemos da terceira. Por que isso? Porque nós consideramos essa terceira grandeza que não está sendo usada no momento da comparação como constante. Tá certo? A regra de 3 composta pode ter 4, 5, 6, quantas grandezas forem necessárias. O procedimento é equivalente a essa daqui. Tá ok? Muito bem. Vamos lá. A montagem, então, vai ser o seguinte. Eu vou adotar a fração 5.400 sobre x para toda grandeza que tiver nesse sentido da seta. Portanto, essa daqui vai ficar ao contrário. Aqui nós temos a multiplicação. E aqui, essa fração vai ficar na mesma orientação de montagem que essa, porque as setas são iguais, na mesma direção. Tá certo? Muito bem. Continuando agora com os cálculos, vamos ver. Eu tenho as frações aqui colocadas. Eu tenho a multiplicação de fração. A multiplicação eu posso fazer com numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Perfeito. Só que são números relativamente grandes aqui. Se você observar, a gente pode fazer simplificações. Cortar zero da unidade, do 120 e do 90, é equivalente a dividir tudo por 10. O que sobra? 12 nonos. Mas 12 nonos, 12 e 9 estão na tabuada do 3. Então eu posso simplificar essa fração por 3. E aqui? 50 não é o dobro de 25? 50 é o múltiplo de 25. Então, essa fração, na verdade, é uma fração aparente. Essa fração representa um número inteiro. Então, eu posso dividir 50 por 25. Quanto vai dar? 2. Como é que fica, então, a minha equação? Olha lá, 4 terços vezes 2. Multiplicando numerador vezes numerador, denominador vezes denominador, no caso aqui é 1. Então, ficaremos assim, ó. Muito bem. Agora, efetuando a multiplicação de 4 por 2, nós temos que 5.400 sobre x igual a 8 terços. O que é isso? Isso daqui é uma proporção.
Como é que eu resolvo a proporção? O que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. Então, o divisor da fração passa multiplicando. Vou encontrar o quê? 8x, 8 vezes x, igual a 3 vezes 5.400. Multiplicando, 16.800. E aqui o 8 está multiplicando, passa dividindo para o lado contrário da igualdade. Portanto, eu chego em 2.025 para o x. O que nós estamos procurando? Qual é o nosso intuito? Quantos metros de tecido vamos produzir em 25 minutos? Com 1,20 m de largura. Muito bem. Qual é a resposta? 2.025 metros de tecido. É isso aí, pessoal. Estou à disposição de vocês.